Olá, meus amigos do canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e do canal Chamados a Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade. Quero agradecer a sua atenção, independente de onde você se encontra, no norte, nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção que você doa a esses canais. Quero agradecer os nossos amigos na Angola, nossos queridos amigos e irmãos em Portugal, a todos os amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Muito obrigado a você que se encontra em qualquer lugar dentro da Europa e assiste os canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e o canal Chamados a Despertar. Quero agradecer aos nossos amigos que estão na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, nossos amigos no Uruguai, na Argentina, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre e que você veja o Marcelo aí num bom bate-papo, conversando, transmitindo experiências para você, onde quer que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção, é uma honra falar para todos vocês. Quero agradecer aos nossos amigos que nos mandam ajudas, contribuições para a nossa família. Muito obrigado pela ajuda de vocês em meu nome, de Fabiana e nossos filhos. Só temos a agradecer do fundo dos nossos corações. E generalizando a tudo e a todos vocês, muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão por tudo que vocês fazem por nós, principalmente nos doando suas atenções. Bom, pessoal, eu comecei o vídeo, fiz a apresentação, falei, de um comentário que um amigo colocou no Facebook. E esse amigo, ele reportou ali, fez um comentário muito inteligente em cima do último vídeo que eu fiz sobre projeções astrais, mestres de projeção astral. Mas ficou um tanto quanto longo e eu resolvi, utilizando a mesma abertura, eu resolvi, no caso, fazer um vídeo em específico sobre aquele assunto que eu estava abordando. Para não ficar um vídeo muito longo, muito longo. Então, vou ter dois vídeos, dentro de uma mesma gravação vou extrair dois vídeos, mas independentes. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Quero falar nesse vídeo sobre a psicologia, a parapsicologia e a psiquiatria, os psiquiatras. E eu vou dizer para vocês, eu não gosto disso não. Não gosto disso. Para mim, a minha opinião pessoal minha, do Marcelo, com todo o aprendizado que eu já recebi, com tudo isso eu digo para vocês, eu não gosto e para mim não serve de nada. Mas eu vou explicar para vocês a respeito sobre isso. Eu estou, acreditem, regravando este vídeo, porque eu gravei uma parte de uns 20 minutos e o gravador, tendo a contagem, não gravou o vídeo. Então eu estou um tanto quanto me controlando, não é, Fabiana? Sim. Esse vídeo já teve uma outra explicação parte que estava bom, estava? Estava top. Estava top. E eu estou regravando pela segunda vez, e quando eu estava gravando a primeira vez, depois do comentário do nosso amigo, eu olho, estava fazendo a contagem de tempo, mas não gravou o vídeo. Tive a intuição de olhar e não estava gravando, e eu quase infartei. Eu só não dei uma úlcera porque não era para dar. Eu só não caí para trás na cadeira porque não era para cair. E eu vou dizer para vocês, eu tô grilado. Eu tô catando bosta com a mão. Como eu tô grilado? Tô me controlando. Tô fazendo meditar. Mas vamos lá. Você tem uma missão agora. Você ouviu o que eu estava falando. Eu estava dando uma explicação top das top. Não gravou. Se eu, agora gravando, falhar, deixar alguma coisa para trás que você se lembre, você me lembra que eu vou dar os detalhes que eu estava dando. Posso contar com você? Pode. Então tá bom, porque eu tô estressado. Tô catando bosta com a mão,
Nossa, eu tô tenso. Mas vamos lá. Respira. Mas vamos ao que interessa. Bom, pessoal. Psicologia, parapsicologia, psiquiatria. Eu não gosto disso nem um pouquinho e para mim não serve nada disso. São o que eu vou chamar de ciências, tá? Vou chamar isso de ciências. São ciências dessa dimensão, são ciências desta realidade. E toda a ciência, em todos os campos, na tridimensão, ela é usada para o ajuste da dimensão, para manter a estabilidade da dimensão, pois se a dimensão entrar em colapso ou ter uma instabilidade, o que vai acontecer? Os planos dos dominadores vão cair por água abaixo. Agora eu vou olhar toda hora a lista gravando. E vou ficar olhando a lista que está montando na pasta. Eu tô tenso. Mas o que acontece? Essa ciência, né, que estuda a personalidade, estuda o ser psicológico, né, que muitas pessoas dizem que ajuda muitas pessoas e para mim, na minha opinião, não ajuda nada e nem deveriam existir. Mas eu vou explicar. Olha só. É uma ciência da tridimensão, desta realidade. E todas as ciências aqui são usadas para manter a estabilidade, a hegemonia da dimensão, a estabilidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós nascemos, vivemos e morremos e vamos embora. Temos um plano astral espiritual que é a realidade, aqui é a farsa. Aqui seria mais ou menos um playground, um parquinho de diversão, aonde os dominadores utilizam para, né, brincarem com os nossos eus maiores, enviando-os para encarnarem aqui, e eles vão viver aqui, vão ter experiências, vão produzir energias através dos ectoplasmas para os dominadores, que os dominadores são Deus, né, que eles chamam, as pessoas chamam de Deus, salvadores, avatares, seres de luzes, que são os dominadores, que dominam isso daqui. Então as pessoas que vivem aqui, elas nascem, vivem uma vida e desencarnam, morrem e vão para o plano astral. Chegando no plano astral, elas vão assumir as suas verdadeiras formas. Alguns mais cedo, outros um pouquinho depois. Mas esses personagens aqui, eles vão morrer. O Marcelo Marins, ele vai acabar. Porque o Marcelo Marins só passou a existir no nascimento dele, lá em 1977. Está vivendo esta vida física tridimensional. E ele vai desencarnar, vai morrer, vai para debaixo da terra, numa sepultura. O corpo do Marcelo Marins vai decompor, vai acabar, virar pó, digamos assim, né? E o ser pela qual eu, né, o meu eu maior, digamos assim, não eu, ele, o meu eu maior ele se chama Gabriel. Ele vive no plano astral. Ele vive no plano astral há milhares de anos. Quando o meu eu superior, Acaro Draconiano, foi desfragmentado, que chegou a fragmentação aqui neste planeta, no que eles chamam de plano, né, espiritual, mundo espiritual, plano astral. Ele foi moldado, ensinado pelos próprios dominadores lá, e ele deram o nome para ele, você vai se chamar Gabriel. E ele passou a viver lá, e em certos períodos ele encarnou no que chamamos no parquinho de diversão, no mundo físico, no mundo tridimensional. Então ele nasceu em várias vidas. Viveu na Idade Média, mais de uma vez, no que chamamos no período de Idade Média. Teve outras vidas e chegou a Marcelo Marins. E aquelas vidas, quando ele viveu, ele o quê? Ele morreu e acabou
voltando a ser quem? Gabriel. E chegou no Marcelo Marins e Gabriel está encarnado. E aqui o Marcelo Marins, o personagem dele, vivencia esta realidade com vínculos afetivos no que chamamos de parentes, amigos. Mas quando morrer acaba tudo isso. Porque Gabriel voltará a ser o quê? Viver na sua forma plena, no plano astral, no mundo espiritual. Tá certinho, Fabiano? Não deixei nada para trás do que eu disse, não. Porque tava top. Mas vou me esforçar para tentar igualar ao que eu vinha fazendo alguns minutos atrás. Mas o que acontece? Essa ciência, né, a psicologia, a parapsicologia, né, a psiquiatria, que vai estudar aí, né, as personalidades, o mental do ser, vai fazer um trabalho aprofundado dentro do personagem, tá? Eu vou contar o meu caso. Quando eu tinha de 7 anos para 8, eu comecei a ver coisas dentro da minha casa, espíritos, seres. E eles apareciam e eu comecei a relatar tudo isso para minha mãe, porque era a única pessoa que eu tinha com quem conversar. E minha mãe, preocupada com a minha sanidade mental, me levou lá marcou, né, uma consulta no Hospital de Clínicas de Uberlândia, né, lá na UFO, na Universidade Federal, tem um hospital de clínica lá, e eu fui fazer consulta com os psicólogos. Porque minha mãe não, né, queria saber se estava tudo bem, se não era imaginação, se não eram coisas da minha mente, embora minha mãe, crendo nas suas crenças espíritas, sabia que eram espíritos que estavam ali aparecendo, mas ela queria também, por segurança dela, para um conforto dela, ouvir uma segunda opinião, uma opinião clínica, uma opinião de quem? De psicólogos. E eu me lembro ali que eu fui, eu sentei, e o engraçado é que você parece uma cobaia, né? No meu caso eu parecia uma cobaia. Tinha ali o psicólogo e tinham estudantes de psicologia que sentaram ali, alguns ficavam em pé e eu sentado, me lembro como se fosse agora, e eles me perguntando tudo o que eu via. E alguns eu olhava, eu com praticamente 8 anos de idade ali, eu olhava aquilo, eu já tinha mais de 8 anos, devia ter 8 anos assim, recém-completados. E eu via que eles riam, alguns riam, achavam engraçado. Tinha alguns estudantes, porque eram jovens, então o jovem ele tem muito do, né, assim, aquele espírito brincalhão, riam. Ah, como é que é esse ser? Você tem certeza que você está vendo isso? Né? Mãe, ele passou por algum trauma psicológico, né? Você e seu marido, vocês... Como é que é a vida de vocês? É normal? Como é que ele é na escola? E começou uma bateria de perguntas para minha mãe e eu ficava só olhando ali. Aí eu me lembro, né, que eles me pegaram, me levaram para uma sala mais no fundo lá. Veio uma outra pessoa, não sei se era psicólogo ou médico, né? Fez eu abaixar minhas calças lá, me examinou tudo. Eu parecia uma cobaia. Fiquei numa vergonha. Era uma criança. E eu ficava imaginando na minha mente com 8 anos de idade, para que tudo isso, gente? Eu apenas vi, eu estou vendo seres que são feios, porque uma criança, a sua base de referência é a humana. Então seres que causavam medo. E eu me lembro que aí resolveram falar assim, olha mãe, vamos fazer um tratamento a longo prazo com seu filho, né? Tem um postinho de saúde. Aqui em Uberlândia tem os postinhos de saúde. Hoje é a unidade básica de saúde da família, né, Fabiana? O BS, né? O BSF, uma coisa assim. Antigamente eram os postinhos de saúde. E aqui no meu bairro tem, né? Tinha e tem. Hoje é diferente, tem outro nome. E marcou-se para mim ir uma vez por semana na tal da psicóloga. E acreditem, eu passando a ver seres, espíritos quase todo dia. E relatava para minha mãe. Porque
Porque eu poderia, se eu tivesse uma certa maturidade, falar, não vou falar para minha mãe não, minha mãe tá, olha o que minha mãe tá fazendo eu passar. Mas eu era criança, minha base, meu apego, meu conforto era ela, então eu chegava e relatava para minha mãe, né? Aí o que acontecia? Eu estudava na parte da tarde, né? Então eu tinha que ir de manhã cedo, uma vez por semana, lá no postinho, não sei se era uma ou duas, se não me falha a memória, mas creio eu que seja uma. Mas pode ter sido duas, mas acho que era uma. Ia eu lá no postinho, eu ia sozinho, porque eu já era bem inteligente, esperto, era precoce, com 8 anos de idade eu tinha tamanho de 10. Então eu chegava lá, dava o meu cartãozinho, mandava esperar, Marcelo Divino Marins, eu entrava, a psicóloga sentava e começava a conversar comigo, e eu me lembro que tinha aquelas folhas sulfites, cheias de lápis de cor, giz de cera, e ela falava assim, né, não era muito de conversar não, ela falava assim, ó, desenha pra mim as coisas que você gosta aí. Eu adorava desenhar. Que criança não gosta de desenhar? Entrega um pacote de folha sulfite e lápis de cor, caneta, canetinha, giz de cera, a molecada faz a festa. E eu desenhava ali. Aí eu gostava de desenhar o Rambo, né? O He-Man. Então eu desenhava ali pra ela, né? E ela ficava me olhando assim. Aí depois que eu desenhava, ela, tudo bem, para agora. Aí ela começava a me questionar o que eu via naquele desenho, o que aquilo representava para mim, o que eu achava, né? E começava a me especular. E na primeira, digamos, consulta, se assim é o nome correto, consulta, né? Primeiro fala, apareceu uma mulher toda vestida de branco, sem rosto. E eu assim, conversando com ela, e de repente eu tinha que disfarçar, porque você parece uma cobaia, né, de estudo deles. E era uma senhora já, devia ter mais ou menos mais seus 50 anos. E aí eu ficava concentrando, ela, o que é isso aí? Esse aqui é o Rambo, ele luta pela justiça, né? E o ser falava assim, começava a dar risada, falava assim, ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. E ficava falando assim, e eu tentando ignorar a voz do ser, e eu olhando para a psicóloga, e eu frio de medo. E eu falava assim, gente, será que ela não vê isso? Só eu que tô vendo? Chegava até com as perninhas tremer de medo, mas eu só não gritava porque eu estava na frente de um outro ser humano, uma mulher mais velha, que de uma certa forma me confortava ali. Aí foi. Aí eu ia embora, ela volta, né, no tal dia. Aí lá, minha mãe, Marcelo, tem a psicóloga, vai lá. Gente, eu vendo espírito à torta e à direita. E eu ia lá, psicóloga. Eu ia até desanimado. Chegava lá no postinho, abria a porta, era a mesma coisa. Ela catava as folhas, vamos desenhar. Desenho diferente, não desenho um Rambo dessa vez não. Desenho outra coisa aí. Aí eu desenhava o He-Man. Quem que é o He-Man? E nesse dia, eu estava explicando para ela o He-Man. O que era o He-Man? E atrás dela, em pé do lado dela, antes estava desse lado, que para mim que gravando é o lado esquerdo, do lado direito tinha um cara de roupa, de terno, chapéu assim, tampado assim. E ele falava assim, ela não sabe de nada. E eu quase que cagava na calça de medo. Porque eu pensava assim, ele aparecia num piscar de olho, ele ficava, e eu explicando e conversando, uma criança de 8 anos passando por isso. E ele falava, dava risada, e eu olhando nos olhos daquela senhora, e às vezes dava uma puxada de lado assim, aí eu dava até aquela gelada na espinha. Era meu coração a mil, e ela, às vezes ela percebia, mas você tá calmo? Você tá calmo? Você está calmo? Não, tô calmo sim, né? E eu ia para casa. E começou a virar uma tortura. E eu pensava, com 8 anos, gente, aquela mulher não vê aqueles espíritos, eles riem lá dentro da sala. E ela me estudando. Eu estava passando por um problema, eu estava passando
por uma dificuldade, que eu precisava de dialogar com pessoas que pudessem realmente me ajudar. E quem que poderia me ajudar mais naquele momento com 8 anos de idade? Era a minha mãe. Era ela, porque a criança de 8 anos, o apoio que ele tem é a mãe. É tudo diálogo. Infelizmente, é claro, algumas mães não têm, por exemplo, condição de falar sobre espíritos. Mas isso é raro, algo raro de acontecer, de um filho chegar na mãe, estou vendo espíritos, né? Os pais geralmente estão muito distraídos com suas vidas afetivas, né? Se o marido está traindo, se a esposa está traindo, né? Porque quer comprar algo material para casa, mas não tem dinheiro, então são muito materialistas, esquecem dos filhos. Né? O filho fala, pai, mãe, eu tô vendo um ser lá no meu quarto. Ah, para de mentir, tá? Fantasia, nossa, eu vou meter a mão na sua cara. Para com isso, uma chinelada, vai ficar de castigo. Vou cortar o videogame, vou cortar o desenho na TV a cabo. É tudo assim, né? Sempre assim. Aí o que acontece? Quando não é filho de evangélico, né? Que já chega, pastor do céu, faz uma oração com meu filho, o diabo tá tentando meu filho. Nossa, ora aí, hein? Vamos orar porque ele está sendo atormentado. Aí quando é no caso, né, mais espírita, que é mais preparado, mais ainda, né, dá uma escorregada no sabão com força. Quem é você? O que você quer com ele? Da onde você vem? Abrir diálogo com o espírito, aí é muita burrice. Porque o espírito vai mentir com força, porque você aqui nessa dimensão não tem como, né, verificar a origem de onde ele fala, de onde ele vem, o que ele é. Aí você fica assim, quem é você? Ele fala o que ele quiser. Ele dá um nome que ele quiser, ele assume quem ele quiser. E você fala, nós temos ferramentas dos nossos, né, mentores para identificar essas energias. Entende? Tem ferramenta nada e não consegue entender nada e vira uma lambança total, aí já começa a prejudicar todo mundo. É o meu ponto de vista. É o que eu aprendi. Aí o que acontece? Eu fui mais ou menos poucas, não acho que não foi nem 5 vezes. Chegava lá, tinha seres andando, pessoas. Só que assim, às vezes não tinha rosto. E um dia eu saí decidido daquele consultório. Eu vou encarar a minha mãe. Eu vou falar com a minha mãe. Eu vou falar, mãe, eu não vou mais. E eu fui ensaiando a minha conversa, saindo lá do postinho do Luizote de Freitas e descendo até a minha casa. Eu fui ensaiando que eu ia conversar com a minha mãe. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, tivemos um diálogo. Mãe, a senhora acha que eu sou doido? Não, meu filho. A mãe sabe que você não é doido. Eu só faço isso para poder te ajudar. Mãe, não está me ajudando. Não está me ajudando, mãe. Eu estou sofrendo. Eu não quero ir mais na psicóloga. Ela não consegue entender o que eu sinto, o que eu tenho. Ela não sabe o que eu estou passando. A senhora entende? Eu não quero ir mais. Eu não vou mais, mãe. Por favor. E minha mãe me olhou assim, bem atentamente nos meus olhos e disse, tá bom então. Se você não quer ir, você acha que não vai resolver nada, não vai te ajudar em nada, não precisa ir mais a partir de hoje. E eu não fui mais. Eu não pisei no consultório da psicóloga. Sabem por quê? Porque para você saber, compreender o que acontece, na realidade, todos os parapsicólogos, psicólogos, psiquiatras deveriam ser hipermédiums, hiperparanormais, desapegados de religiosidade total zero, deveriam ser pessoas neutras, né, nulas em religião, ou religiosidade, dogmas, crenças, e serem muito paranormais, ou muito médiums extremamente
com a potencialidade alta. E estudar a respeito disso. O eu maior, o plano astral, o plano espiritual, somos personagens aqui agora. Porque o que tem de estudos científicos, que tem o aval, o prestígio do sistema dominador do mundo desta realidade, é incrível, né? Estudos aonde vão dar aval, vão dar ali, né? Vão endossar ali as teorias, os estudos dos psiquiatras, dos psicólogos, né? Porque na realidade, olha só, você vai lidar com seres que você não entende. Você vai se basear no estudo da terceira dimensão. E por mais que você tenha paranormalidade, você vai ter algumas crenças, você vai ter alguns apegos no que podemos chamar religiosos ou dogmáticos em cima de religiões ou crenças espiritualistas, porque aí você vai usar isso como uma ferramenta de auxílio no seu trabalho, se você for médium, tiver paranormalidade, mediunidade. Porque na realidade vocês vão tratar com muitos eus maiores. E os eus maiores brincam com a cara das pessoas. Quantos eus maiores praticamente não tomam quase que a consciência do personagem? Às vezes você está conversando com um familiar, um amigo, e não é ele, é um eu maior, e você fala, é o demônio. Está possuído pelo demônio. Um espírito obsessor entrou e é o eu maior. Conversando, e as pessoas não entendem e sentem até calafrios. Espíritos obsessores estão ali meio que falando pela consciência, como que entrando numa frequência energética mental e utilizando a pessoa como um boneco para falar. Aí eu fico vendo, né, a pessoa conversar, seja um psicólogo, psiquiatra, né, começam a não conseguem, não tem como identificar causas, não entendem, aí a pessoa fala, é doido, a pessoa está surtada, a pessoa está de uma certa forma com problemas psicológicos, problemas emocionais, vamos dar remédio, vamos entupir de remédio. No caso de psiquiatras, em alguns casos eu já ouvi de psicólogos ali, né, meio que na surdina também receitar ali alguns medicamentos para as pessoas, embora as pessoas falem, psicólogo, ele não receita, ele conversa. Mas sempre tem alguns ali que, por debaixo ali na surdina, peraí, toma isso aqui, né? Não precisa de receita, vai lá e compra. Sempre tem um mercado negro aí de remédios, que qualquer um pode comprar remédios, né? É só você chegar numa farmácia, passar uma lábia no farmacêutico aí, e muitos vendem. E você chegar lá com indicação de remédio, porque alguém falou que você poderia tomar, que seria bom aquele remédio. E temos os psiquiatras que receitam aí os tarja pretas, né? A pessoa fica assim, a pessoa fica até babando. A pessoa fica dormindo, inconsciente, não tem poder sobre o teu corpo. E aí os espíritos obsessores fazem a festa. Então, primeiro, eles não têm conhecimento para lidar com os eus maiores. Não tem. Porque muitos problemas emocionais, muitos problemas que a pessoa fala, eu sinto isso, eu não entendo, eu sinto angústia, eu sinto tristeza, minha família tem me dado de tudo, do bom e do melhor, mas isso não me faz feliz, eu fico triste, quero me matar, eu tenho vontade de suicidar, para mim aqui não faz sentido. Por quê? Por quê? Em muitos casos, os eus maiores odeiam essa dimensão. Eles são usados. Os dominadores convencem eles a ficarem encarnando nessa porcaria de realidade.
Eles não, os eus maiores não gostam de estar aqui. Eles gostam do plano astral, porque no plano astral você pode voar. Se você tiver a consciência de voar, você vai voar. Você pode, né, se teletransportar, se você tiver esse conhecimento. Igual o Goku lá do Vegeta, dos Dragon Ball, né? Se você tiver esse conhecimento lá, você pode fazer isso. Você pode vir nessa dimensão em espírito, sair dela e ir para outros lugares, outras dimensões, conversar com outros tipos de seres, interagir com eles. Eles não gostam disso aqui. Você fica preso dentro desse corpo. Você sente dores, você sente angústia, você sente mal-estar limitado, não consegue ter a liberdade que o eu maior possui, mas eles são ludibriados, enganados. Como crianças de 5 anos de idade, são enviados, né, enviados para esta realidade, vem reencarnando, vem renascendo, vida após vida, para gerar energia para aqueles que querem as energias do corpo, né, com o espírito em associação com o corpo. Tem o tal do ectoplasma, na potência que eles tanto querem. Eles pegam isso daí, meus amigos, é batata. É o que eles utilizam nas mais variadas formas. Então os eus maiores não gostam de estar aqui. Eles gostam de estar lá. Mas são convencidos a vir para cá. Quando você não está aqui, que você olha para as estrelas, e algo dentro de você bate uma saudade, um amor, né? Você fala assim, eu queria estar lá. Não sei por que eu queria estar lá. Eu queria estar lá, não sei, em algum lugar lá no espaço, nesse céu, nesse emaranhado de estrelas. E você olha para a Terra e o teu coração, sem você entender nada, se mergulha em tristezas e depressão. E você não sente vontade de viver aqui, de interagir aqui nessa dimensão, nessa vida pela qual você está passando agora. Então são dilemas que eles não têm condição de entender. Não tem como entender. Porque eles vão se basear dentro, né, da ciência pelas quais eles estudaram, eles se especializaram. Então eles não conseguem entender isso porque eles não têm acesso a essas informações de forma lúcida e direta. A pessoa, não consigo tratar, toma remédio, vai dormir, vai descansar, vai, deixa lá, né, que nem um zumbi preso. Aí o que acontece, né? A pessoa tá cheia de, digamos, encostos, espíritos obsessores em cima dela. Marcaram ela e tá ali em cima dela, ó. Aí a pessoa está ali totalmente transtornada porque a sua consciência espiritual foi violada, ela está violada, o teu corpo está violado, ela está sendo atacada, eles não conseguem entender, a ciência não consegue enxergar e até a parapsicologia não consegue obter as respostas porque ela é fundamentada na ciência. Então é complicado para eles terem essas respostas. É mais fácil tratar com remédios, tirar um peso de suas costas e também, vou tirar um peso de suas costas. Se eu, né, vou medicar e vamos tratar, vai fazer tratamento. Se começar a dar uns faniquitos, nós manda lá pro CAPS, né? Aqui chama CAPS, né? Manda lá pro CAPS, que é tipo um hospital, um sanatório, mas com nome moderno, é manicômio, mas é CAPS. Manda lá pro CAPS, lá, manda pro hospital psiquiátrico, deixa internado lá, se melhorar, né, solta, porque nos hospitais psiquiátricos estão lotados de médiums violentos, paranormais violentos, que não foram e não são compreendidos, e muitos foram tão corrompidos por esses seres astrais, que muitos não têm mais a lucidez de voltar para essa dimensão. Eles estão perdidos. Aquele corpo se tornou, como eu posso dizer ali, a casa de muitos espíritos.
que estão ali usando aquela pessoa, porque aquela pessoa não teve entendimento, não teve condição de entender, não teve ajuda. Entenderam? Porque, infelizmente, não tiveram uma estrutura familiar que pudesse as ajudar. Culpa do mundo, do sistema manipulador, da realidade tridimensional, que quer justamente isso. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. E o sofrimento alimenta e sustenta esta dimensão. Para vocês perceberem que para mim, é meu ponto de vista, eu tenho todo o direito como cidadão de expressar o meu ponto de vista. E é isso que eu vejo aprendendo as minhas experiências. Eles não têm como. Quantos eus maiores conversam aí com psiquiatras, psicólogos? A pessoa acha que está conversando com o José, com a Maria, com o Rodolfo, né? Com a Josefina. Está conversando com um ser que está jogando, brincando com a cara deles. Fazendo brincadeiras aqui. Porque muitas consciências dos eus maiores, tem o maior que é tão forte a influência dele, que praticamente o personagem aqui, ele é muito, digamos, vago, perdido. Porque o eu maior ele se manifesta muito, em alguns casos, em outros casos, em uma porcentagem menor. Então, quantos aí, né, psicólogos, psiquiatras, estão conversando com eus maiores, algo impossível deles entenderem. Porque, como eu digo, tem que ter o conhecimento de vivência astral, tirado toda aquela religiosidade. Ah, Marcelo, mas o psicólogo ajuda muitas pessoas, conversando, ajuda pessoas que passam por traumas, por dificuldades. Sabem por quê? Muitas pessoas se refugiam a psicólogos por problemas familiares, problemas profissionais. Porque o ser humano ele é tão egoísta, ele pensa somente tanto em si próprio, que não dá diálogo. Quantos pais não conversam com seus filhos? Quantos filhos não conversam com os seus pais? Porque vieram de uma cultura, de uma sociedade hoje programada para afastar cada vez mais o ser humano um do outro, o pai do filho, a mãe da filha. Quantas pessoas, né, cônjuges, maridos e esposas não sentam para conversar, terem conversas francas e sinceras? Não são amigos, não são companheiros. Porque em muitos casos as pessoas pensam mais nelas. E o que acontece? A pessoa se sente perdida, a pessoa se sente vaga, vazia, sofre e vai buscar ajuda com alguém que é pago para te ouvir e te aconselhar. E eu vou dizer, o conselho é bem menos valoroso do que se você pudesse conversar e receber um conselho de uma pessoa que gosta de você de verdade e que não está ali recebendo dinheiro para ouvir os seus problemas e passar um conselho, uma conversa para você, ajudar a resolver o seu trauma, mas ele está ali recebendo por isso. Ele está sendo pago para te ouvir. Então você, marido e mulher, pais, filhos, muitas vezes vocês vão parar em psicólogos com uma pessoa artificial, sem vínculo afetivo, sem vínculo emocional, que somente te ouve porque recebe pagamento para isso. Seria muito mais fácil você ouvir alguém que te ama e você se entender com alguém que te ama, se importa contigo, que vai falar com você sem interesse algum a não ser querer o seu bem. Mas a cultura cada vez mais decadente da sociedade,
a maldita sociedade, a sociedade podre em todos os países, em todas as culturas, a maldita sociedade, porque a sociedade em si é maldita. Que ela é o quê? Uma ferramenta da forma como ela é conduzida dos dominadores para afastar as pessoas umas das outras. Para esfriar uns dos outros. Para que muitas pessoas sintam a carência, a necessidade de terem algum conforto procurando esse tipo de profissionais, que eu não tenho nada contra. A mim não tem utilidade alguma. Eu resolvo comigo mesmo. Entenderam? Eu mostrei para vocês, dentro do meu ponto de vista, o porquê que, para mim, isso não tem utilidade e serventia nenhuma. Porque são ciências desta dimensão criados justamente para ajudar na estabilidade da dimensão. Não pense que você, sentado num banco acadêmico, fazendo psicologia, psiquiatria, se tornando mestre, depois doutor nisso, que você será um perito conhecedor da mente humana, da psique humana, está muito enganado. Porque fora daqui, nós aqui, dentro de nós, temos os nossos eus maiores, seres muito mais complexos, digamos assim, do que os personagens que habitam esta dimensão. Então é onde eu falo que é, para mim, uma perca de tempo. Porque na realidade são pessoas que fazem parte do sistema, são criadas e controladas para ajudar o sistema a se manter estável. Foi bom, Binha? Eu recuperei o que eu perdi, né? Deu uma recuperada? Agora tá mais calminho. Eu tava nervoso, né? Foi só ficar dando risada ali. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quis expor do que para mim isso é perca de tempo. Eu quero fazer psicologia, psiquiatria. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Você não vai ter êxito, né? Você vai querer tratar personagens tridimensionais, sendo que no fundo somos seres muito mais complexos do que isso, e que essa ciência controlada, pela qual essas psiquiatria, psicologia fazem parte. Para o quê? Manter a estabilidade aqui. É a minha opinião, e eu tenho direito de expressá-la. Tá bom? Eu aprendi, eu consegui resolver os meus dilemas, encontrar muitas respostas. E tudo começou quando eu tinha 8 anos e eu disse para minha mãe: eu vejo coisas, né, que eles não veem. Como eles vão me ajudar se eles não conseguem ver o que eu vejo? Não conseguem ouvir o que eu ouço? E eu não sou doido. Eles ficam ali sentados, outras pessoas rindo deles e eu ali sofrendo. Entenderam? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz e muita luz. Desculpem se eu não fui claro, se ficou alguma coisa vaga, sem entendimento. Eu procurei dar o meu máximo, o meu melhor. Espero que vocês gostem. E eu espero que eu tenha sido competente o suficiente para expressar a minha opinião, é claro, em primeiro lugar, sendo lógico e mostrando com clareza o porquê que, para mim, esses psicólogos, psiquiatras, para mim isso aí é perca de tempo. Tá bom? Muita paz e muita luz. Nada que uma boa e franca e sincera conversa com humildade não resolva. Tá bom? E com as pessoas que nós amamos aqui, que nós nos importamos aqui nessa dimensão. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Muito obrigado e até o próximo vídeo.